próximo caso aqui é dos verbos dar, crer, ler e ver, que não são acentuados quando conjugados na terceira pessoa do plural. Por exemplo, eles deem, eles creem, eles leem e eles veem. O que eu tenho em comum aqui de todos esses verbos? Em todos eles, quando eu faço a separação silábica, as letras E e E ficam separadas. E eu não acentuo o primeiro E, que seria a sílaba tônica. Da mesma forma, as palavras que possuem os hiatos O também não são acentuadas. Por exemplo, vou. Aqui, se eu fizer a separação silábica, eu fico com vou, o. E não acentuo este primeiro O, porque é um hiato formado por vogais semelhantes. Por exemplo, enjoo, perdoou, magoou. Da mesma forma como estes verbos, que quando conjugados na terceira pessoa do plural, também ficam com hiatos formados por vogais semelhantes, e nenhum destes casos é acentuado. Antes do acordo ortográfico de 2009, todas essas palavras eram acentuadas desse jeito, porém, após a reforma ortográfica de 2009, não se usa mais o acento nestes hiatos. Acento diferencial. O acento diferencial ele continua sendo usado apenas nos verbos, mas como toda regra tem uma exceção, os verbos arguir e redarguir não são acentuados. Só por curiosidade, o que vem a ser arguir e redarguir? Arguir é quando você questiona uma pessoa repreendendo. E redarguir é quando você responde uma pessoa com outra pergunta. Mas vamos lá, vamos ver aqui como fica esse caso de acento diferencial. Se tiver uma frase, por exemplo, a forma de bolo tem outra forma. Ambas as palavras forma e forma não foram acentuadas. Por quê? Eu uso acento diferencial apenas em verbos. E como esta palavra forma está se referindo a um recipiente, não é verbo. E como que a palavra forma está se referindo ao modelo que é a forma de pudim, também não é um verbo. Portanto, ambas as palavras não são acentuadas, porque o acento diferencial aplica-se apenas em verbos, com exceção dos verbos arguir e redarguir, que também não são acentuados. Outra frase. Fui por sapato para ir por fora. Este primeiro por aqui é acentuado, por quê? É o mesmo que fui calçar sapato, porque nós usamos acento diferencial apenas nos verbos. Agora, este outro por aqui não é acentuado porque não é um verbo. Este por significa o caminho por onde eu vou ir. Como não é um verbo, não é acentuado. Então veja bem, nessa frase aqui, as palavras forma e forma, nenhuma delas era verbo. Por isso que nenhuma delas foi acentuada na frase. Agora, nesta outra frase, eu tenho por e por. Como este primeiro por é um verbo, aí sim eu acentuo. Vamos ver outra frase aqui para esclarecer melhor o caso do acento diferencial. Na frase, ontem não pôde ir, hoje pode, eu tenho aqui o verbo poder, pôde, conjugado no pretérito, e aqui também o verbo poder, pode, conjugado no presente. E como que eu vou estar aplicando o acento diferencial? Posso acentuar? Posso, porque eu uso acento diferencial apenas nos verbos. E o verbo que é acentuado aqui é este pôde com acento circunflexo, conjugado no pretérito, e o acento está servindo para diferenciar deste outro verbo pode. E o caso dos verbos arguir e redarguir? Quando eu conjugo eu arguo, tu arguis, ele argui, e assim por diante, em nenhuma delas eu vou estar pondo acento. Por quê? Mesmo soletrando, eu tenho aqui ar, gu, o. Este gu não é acentuado. Segundo caso aqui, eu tenho tu arguis, separando fica ar, gu, is. Você poderia dizer que é uma paroxítona terminada em is e acentuar, porém, como é o verbo arguir, não é acentuado. Da mesma forma aqui, ele argui. Fazendo a separação silábica, seria ar, gu, i. Com este gu pronunciado mais forte, paroxítona terminada em i, porém, não é acentuado, porque é o verbo arguir. E também da mesma forma ocorreria na conjugação aqui do verbo redarguir, ok? Uso do trema. Após a reforma ortográfica, não se usa mais trema, apenas em palavras de língua estrangeira. Por exemplo, tranquilo, nós não usamos aqui o trema. Linguiça, esta sílaba aqui, gui, também não se usa trema. Da mesma forma, a palavra pinguim. Agora, palavras de língua estrangeira são acentuadas. Por exemplo, Miller, eu devo respeitar a acentuação de origem da palavra, portanto, trema aqui na letra U. Outra palavra aqui, Ginter, também estrangeira, que permanece com trema.
apenas nas palavras de língua portuguesa não se usa mais trema. É bastante interessante a gente saber a aplicação correta da separação silábica para daí sim aplicar as regras de acentuação. Eu coloquei aqui a palavra bíceps separada de duas formas diferentes. As duas formas estão acentuadas. E qual destas duas você acha que é a correta? Eu poderia dizer que nesta primeira trata-se de uma proparoxítona, porque a antepenúltima sílaba está acentuada. E neste segundo caso, eu poderia dizer que o bi está acentuado porque é uma paroxítona terminada em PS. E a alternativa correta é esta aqui, porque como nós vimos na aula de separação silábica, nós não formamos sílabas apenas com consoantes. E como nesta primeira separação silábica nós ficamos apenas com consoantes aqui nesta última sílaba, ela está incorreta. E não dá para me dizer que aqui é uma proparoxítona acentuada. Agora, aqui a acentuação está correta porque a separação silábica está correta. Esta última sílaba é formada por pelo menos uma vogal. Portanto, uma paroxítona terminada em PS. Próxima palavra. Vou colocar aqui também duas alternativas e você pode analisar qual está correta. Esta primeira sem acentuação ou esta segunda com o i acentuado. Por que não está acentuado na primeira? Porque é um ditongo na posição paróxi. E como nós vimos, os ditongos que estão na posição paroxítona não são acentuados. E nesta segunda, o i como hiato, por isso acentuado. E aí, qual é a correta? Como nós não dizemos gratuito, e sim gratuito, nós não podemos formar aqui o hiato, acentuando a letra i, nem mesmo separar aqui, porque a soletração correta é gratuito. Portanto, esta é a alternativa correta. Vou colocar mais 5 palavras aqui, todas são oxítonas, e a gente vai estar marcando qual está incorreta. Vamos colocar aqui a regra de acentuação das oxítonas e analisar as alternativas. Palavra Piauí. Eu tenho aqui pi, au, i. Conforme a última regra aqui, ó, as letras i e u depois de ditongo na posição paróxi, acentuado. Portanto, essa alternativa está correta. Palavra caju. Opa, cuidado aqui, ó. Quando eu digo caju, a última sílaba é pronunciada mais forte, então é uma oxítona. Só que aqui na regra das oxítonas, eu não tenho oxítona terminada em u. Então caju não é acentuado, a alternativa está correta e nós estamos procurando a alternativa incorreta. Letra C. Juiz. Também é uma oxítona terminada em is ou terminada em z. E aqui na regra aqui nós não temos is e nem z, portanto o juiz não é acentuado, está correto. E nós estamos procurando a incorreta. Letra D. Suor. Outra oxítona terminada em R. Aí você poderia dizer, terminada em R é acentuado. Só que o R é lá da regra das paroxítonas. Como nós não temos o R aqui nas oxítonas, a palavra não é acentuada e está correta. E por último, saci. Opa, só que a letra I aqui está acentuado. Nós não temos a letra I aqui nesta regra. E aqui nesta última regra aqui, a letra I teria que estar depois de ditongo para estar acentuada. Como aqui ela não está depois de ditongo, a alternativa está incorreta. Portanto, esta é a alternativa que a gente está procurando. Letra E. Palavra saci não é acentuado, porque é uma oxítona terminada em I. Vou colocar outro exercício aqui, só que agora a gente vai marcar qual alternativa está correta. Primeira palavra, rúbrica. Está correto? Aqui eu tenho proparoxítona acentuada corretamente. Só que a palavra não é rúbrica, o certo é rubrica. E como ela é uma paroxítona terminada em A, não é acentuada. Portanto, alternativa incorreta. Letra B, itens. Veja bem, tenho aqui a letra I terminada em ens, só que este I, ele não é acentuado, porque eu não tenho na regra das paroxítonas a terminação ens. Cuidado aqui, esse ens não está na regra das paroxítonas, está na regra das oxítonas. Por isso, a letra I aqui não pode ser acentuada. Letra C, joia. Separando as sílabas, eu tenho jói, a. Olha aqui, o ditongo na posição paroxítona não é acentuado. Então, essa alternativa é incorreta. Letra D, juíza. Separando, nós temos ju e za. Aqui a letra I formou um hiato. Observe que ele não está antes de NH e nem depois de ditongo. Portanto, este I está acentuado corretamente e esta é a alternativa correta.